Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Pequena Boa Ação. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta, pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como lhe pediram que fizesse. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas esse dinheiro não é pelo trabalho da pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante? Meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando lhe pedi que pintasse o barco, esqueci-me de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me de que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando são e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação. Gente. Mesmo que não fosse os filhos, ele salvou vidas, né? Agora imagina salvar filho. Aí a nossa gratidão, então, não tem limite. Pois é. O que mais a gente precisa hoje? De pessoas que tenham essa boa vontade, que tenham essa sensação do dever bem cumprido e ainda de ser caridoso, de fazer o bem sem querer nada em troca. É o que mais a gente está precisando hoje em dia. Pessoas que tirem essa sensação de que ele é o todo-poderoso, de que é só ele que interessa e passe a se interessar pelo próximo. Que a dor do próximo seja a sua dor. Que a vitória do próximo seja a sua vitória. Nós precisamos de pessoas assim. Seja no trabalho, na família, no meio social, onde quer que seja. Nós precisamos de pessoas que tenham essa consciência do todo e não do só eu. Deixar a sua dor de lado para socorrer a dor do outro. Ampliar as oportunidades de felicidade, de alegria do próximo. Vai ser a sua alegria em dobro. Nós precisamos de pessoas assim. E ainda existem, né? Elas estão aí, elas estão se desenvolvendo. Acabei de falar no outro canal, nós estamos desenvolvendo para um mundo de regeneração. É normal que a gente encontre uma ou outra pessoa que já esteja no clima do novo planeta. E essas pessoas a gente fala assim, nossa, aqueles que têm bons olhos, olha, nossa, aquela pessoa é tão boa, nossa, ela é tão caridosa, ela faz de tudo para ajudar. E tem aqueles outros que ainda estão num patamar bem inferior que falam assim, aquela pessoa é tão trouxa, ela faz tudo pelo outro, o outro não tá nem aí para ela. Depende muito do ponto de vista, você já vê o grau do espírito, né? Nós precisamos entender que ser bom não é ser bobo, que tem limite. Mas quanto mais bondade a gente fizer, mais vai ser a nossa alegria. Porque o que vale é a nossa intenção. O que vale é a vontade que você tem de transformar o que está em sua volta. Nós não vamos ser avaliados no plano espiritual pelos bens materiais, pelos títulos, pelo status, pelo poder econômico que nós temos hoje, aqui e agora. Nós vamos ser avaliados pela vontade que nós desenvolvemos em favor nosso e do próximo. Pelas ações boas que nós tivemos, pelos pensamentos bons que nós liberamos em favor daqueles que precisam mais do que a gente. Deixar de ajudar a gente não pode nunca. Sempre a gente está com esse movimento da bondade, da caridade, né? Da piedade ao próximo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou espírita, eu leio isso sempre, né? A minha base está ali, Jesus. Jesus era a bondade em pessoa. Ele não media esforço para poder ajudar. Então, nós temos um exemplo grande, não precisa ir muito longe. Que a gente siga, que a gente possa realmente auxiliar pessoas sem querer nada em troca. É meu trabalho? É que nem eu conversei agora há pouco com uma advogada. Eu falei para ela assim, olha, a senhora está me ajudando além do que uma advogada faria. A sua parte
de direito, né, da sua profissão, eu preciso pagar. A sua parte de aconselhamento, de amizade, eu sou grata eternamente. Essa eu não preciso pagar. Então, as pessoas precisam diferenciar uma coisa da outra. Eu tenho amizade com uma moça que mora do lado da minha casa. Ela vem aqui, às vezes, e coloca uma cortina para mim na parede. É um favor, é uma amizade. Mas ela vem aqui e lava o azulejo do meu banheiro. É amizade? Não. Ela trabalha na casa das outras pessoas, fazendo faxina. Se ela veio fazer uma faxina na minha casa, ela tem que receber pelo que ela está fazendo. Nós devemos diferenciar as atitudes boas. Umas é profissional e as outras vai além do profissional, que dinheiro do mundo nenhum vai conseguir pagar. Então, às vezes, a gente faz um agrado, seja em dinheiro, ou seja, num comprar alguma coisa e dar de presente para a pessoa, porque a pessoa fez além do que ela devia. Graças a Deus, eu trabalhei com parcerias dentro da sala de aula, eu trazia Polícia Militar do Estado de São Paulo praticamente inteira, 1º, 2º, 3º Batalhão de Choque, eu trouxe o Regimento de Cavalaria, Grupo Águia, eu trouxe engenheiro, eu trouxe médico, eu trouxe veterinário, eu trouxe psicóloga, terapeuta, assistente social, nutricionista, pessoas que têm ONG, que trabalham como voluntárias em ONG, advogada. Olha, tudo que vocês podem imaginar de profissão, eu trouxe na minha sala de aula como parceria para fazer uma palestra ou para ir conhecer algum lugar. Essa ONG que eu trabalhei, que é o Instituto Tadeu José de Moraes e a AMAI, em Suzano. Eu levava meus alunos lá, eram muito bem recebidos, fazia aquela troca entre os alunos que eles têm lá com os meus. Então, do mesmo jeito que os meus iam para dançar, cantar, mostrar alguma coisa que eles aprenderam comigo aos alunos de lá, os alunos de lá também faziam com os meus. E isso eram coisas a mais, porque na verdade a gente só tinha que ir na ONG e conhecer a ONG, como que funcionava, tal, para futuramente meus alunos, quando quisessem ir lá, fazer um trabalho também voluntário. Eles saberem que existem lugares assim. Eu ia para um abrigo de idosos, eu levava meus alunos para fazer peça de teatro, dança, música, poesia, mágica, exercícios. Chegava lá, os velhinhos, com aquela alegria deles, acolhiam meus alunos. E os alunos acabavam dando abraço, beijo, dava um pouquinho de ouvido, que eu falava, olha, cuidado para não ficar ouvindo muita história triste, a ideia nossa é só fazer a alegria deles e não trazer tristeza, recordações que vão fazer eles chorarem, né? E sempre acontecia mais. Teve um caso aqui no Corpo de Bombeiros também, levei meus alunos várias vezes lá, e numa dessas um aluno gostou tanto de um bombeiro que tinha lá, que ele passou a levar bolo. Vira e mexe, ele ia lá e levava um bolo que a mãe dele fazia e entregava na corporação. Porque os bombeiros, além de receber as crianças e comentar sobre o trabalho deles, eles davam lanche para as crianças, eles davam brinquedo para as crianças. Então, assim, eu sempre trabalhei com pessoas que fizeram a mais. E eu nunca consegui pagar no mesmo patamar que eles o que eles fizeram pelos meus. Porque eram pessoas especiais. Eu não tenho o que reclamar. Todos os parceiros que eu fiz, eles sempre fizeram a mais. A Polícia Militar, então, teve um caso, eu já contei aqui já em outros momentos, eu chamei o terceiro, o Maitá, terceiro grupamento de choque da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. E eu chamei para fazer uma palestra. Eles só tinham que vir 2 policiais, 2 ficam na viatura, isso é normal. 2 entravam, falariam com as minhas crianças sobre o trabalho que eles realizam. Pois eles trouxeram 2 viaturas e trouxeram um ônibus. Eles fizeram muito além do que eu esperava. E com isso, eles conseguiram trazer a disciplina, a alegria, a motivação das minhas crianças para os estudos. Dentro daquele ônibus tinha 3 sacolas esperando cada aluno meu. Uma sacola de brinquedo, uma de material escolar e a outra de doces. Eles fizeram muito, mas muito além do esperado. E aquilo marcou demais os meus alunos. Todos os alunos sempre falavam, nossa, a gente gostou tanto daquele batalhão, professora. De tanto eles ficarem me torrando as paciências, eu fui levar no batalhão. O batalhão me abriu as portas para conhecer o trabalho deles lá dentro do batalhão. Lá dentro do batalhão, eles abriram para mim o canil. Aí eu levei meus alunos para o canil. Lá dentro do canil, surpresa, comandante da rota hoje, o Virgílio, na época ele estava fazendo exames ainda, eu acho que para ser major ou subtenente, não sei, e as crianças estavam orando para que ele passasse na prova. Quando vê lá dentro do canil aparece o Virgílio, ou seja, laços de pessoas e não de profissionais e crianças. Isso foi
natural, foi crescendo naturalmente dentro do meu trabalho, porque eu sempre encontrei pessoas que tampavam buracos. Eles não estavam ali só fazendo a pintura. Eu espero que os bons professores que me ouvem nesse canal procurem parceiros para trabalhar com vocês. Eu tive a honra de trabalhar com muitos, de vários tipos de profissões. Os que se destacaram mais, certamente foi a polícia, porque tem mais recursos. Mas todos que trabalharam comigo me ajudaram demais com as minhas crianças, inclusive a salvar vidas. Porque tem criança que está na sala de aula já se julgando morta, volta para casa com um ambiente terrível para viver. E a única luzinha no fim do túnel delas é aquilo que ela encontra na sala de aula. E eu tive bons parceiros para isso, que tamparam muitos e muitos buracos. Faça isso, faça parceria, traga pessoas diferentes na sua aula, leve para lugares as suas crianças. Pode ter certeza que eles vão te agradecer demais depois da sua formação, porque isso vai servir de referência para uma vida e oportunidades para uma vida nova.